Aquiles. Aquiles é uma figura da mitologia e literatura grega e estrela da Guerra de Troia. Líder dos temíveis Mirmídons, saqueador de cidades e matador de Heitor, o divino Aquiles era simplesmente invencível em batalha. Somente a intervenção divina de Apolo finalmente pôs fim ao seu longo reinado como o maior guerreiro grego de todos. O herói mais corajoso, mais forte e até mesmo mais bonito do exército grego de estrelas que foi a Troia para recapturar Helena, Aquiles também era orgulhoso e mal-humorado demais para seu próprio bem, e sua raiva imprudente custaria tanto a sua vida. Compatriotas e o querido inimigo. Vida pregressa. Nos mitos gregos envolvendo Aquiles, o herói nasceu de Peleu e Tétis, a Nereida. Sua mãe, a fim de tornar seu filho imortal e seu corpo invulnerável, o segurou sobre um fogo divino ou, em alguns relatos, o rio Estige. No entanto, a criança foi suspensa pelo calcanhar e, portanto, essa parte de seu corpo permaneceu carne mortal e, finalmente, essa fraqueza levaria à queda de Aquiles. Tétis, sabendo que seu filho estava destinado a uma vida gloriosa, mas curta, procurou esconder Aquiles do mundo, e assim o menino foi criado em Esquiros com a família real de Licomedes, mesmo em alguns relatos disfarçado de menina. Alguns relatos também acreditam a educação do herói Aquiron, o sábio centauro que também incluiu Hércules em seu rol de alunos. A Guerra de Troia. De longe, a fonte mais rica de nosso conhecimento sobre as escapadas de Aquiles é o relato de Homero sobre a Guerra de Troia na Ilíada. De fato, pode-se argumentar razoavelmente que Aquiles é a estrela da peça, e o próprio Homero descreve sua história como um conto da fúria de Aquiles. No início do livro, Odisseu, o astuto rei de Ítaca, é enviado em uma missão para encontrar Aquiles e convencê-lo a participar da próxima guerra entre gregos e troianos. Ulisses era um negociador formidável, e com a sede de glória de Aquiles, a embaixada foi bem sucedida e Aquiles, deixando para trás seu filho Neoptólemo, partiu para Troia. Com ele foram 50 navios velozes, cada um carregando 50 homens de seu próprio exército particular, os Mirmídons, guerreiros temíveis que foram transformados de formigas por o próprio Zeus e dado a seu filho Aiacos, rei de Egina e pai de Peleu. O cerco aqueu de Troia durou 10 anos. Durante esse período, Aquiles se destacou na batalha e saqueou nada menos que 23 cidades na área circundante. No início do conflito, o herói também emboscou o príncipe troiano Troilo enquanto ele bebia em uma fonte e o sacrificou em homenagem a Apolo. Isso foi fortuito para os gregos, pois um oráculo havia decretado que, se o príncipe fosse morto antes de completar 20 anos, Troia cairia. Em alguns relatos, o assassinato de Troilos ocorreu em um santuário de Apolo, e isso pode explicar o rancor fatídico do deus arqueiro contra Aquiles. As coisas pareciam muito boas para os gregos neste momento, mas sua sorte mudou drasticamente para pior quando Agamenon, rei de Micenas e líder das forças gregas, se desentendeu com seu maior guerreiro e Aquiles se retirou do conflito. A briga começou depois que Aquiles raptou duas beldades em um de seus ataques, Briseis e Criseis. Mantendo o primeiro para si, ele deu Criseis a Agamenon. No entanto, o pai de Criseis, Crises, ofereceu um resgate tentador pelo retorno seguro da menina. Agamenon recusou, e talvez porque a menina tivesse sido uma sacerdotisa de Apolo, o deus ficou descontente com a decisão e enviou uma praga para causar estragos entre o acampamento aqueu. Agamenon acabou abandonando seu prêmio, mas para se consolar com sua perda prontamente tirou Briseis de Aquiles. Irritado com este truque e alegando que ele foi desonrado antes de todos os seus compatriotas, Aquiles e seus Mirmídons invadiram seu acampamento para ficar de fora do resto da guerra. Sem o seu guerreiro talismã, a sorte do exército aqueu diminuiu e os troianos confiaram na ausência de Aquiles, chegando mesmo perigosamente perto das muralhas do acampamento aqueu em seus ataques e conseguindo iniciar um incêndio entre os navios gregos. Agamenon ofereceu presentes fabulosos e o retorno de Briseis, mas sem sucesso, e nesta hora de grande perigo, até o grande amigo de Aquiles, Patroclo, implorou ao herói para voltar a entrar na briga ou pelo menos permitir que ele liderasse o Mirmidões em batalha. Aquiles concordou com o último e, dando a Patroclo sua armadura, fez seu amigo prometer apenas se envolver em ação defensiva e não perseguir os troianos de volta a Troia. Quando os troianos viram o Patroclo blindado, pensaram que Aquiles havia reentrado no processo e o pânico se seguiu. Patroclo, corado de sucesso, Lícia Sarpedon, filho de Zeus, e alcançou as muralhas de Troia.
Infelizmente para o jovem guerreiro, Apolo, protetor dos troianos, decidiu naquele momento intervir, e arrancou o capacete e a armadura de seu corpo e guiou a lança de Euforgus para acertá-lo nas costas. Patroclo só foi ferido pelo golpe, mas Heitor, o príncipe troiano, estava próximo para desferir o golpe final e fatal. Seguiu-se uma longa batalha pela posse do corpo, com os aqueus, liderados por Menelau e Ajax, conseguindo finalmente levar o caído Patroclo de volta ao seu acampamento. A fúria de Aquiles. Quando Aquiles descobriu a tragédia, ficou louco de raiva. Agora ele lutaria e se vingaria terrivelmente pela morte de seu amigo. Ele imediatamente pediu à sua mãe Tétis que fornecesse uma nova armadura e ela recrutou Hefesto, o deus da metalurgia, para forjar para o herói a armadura mais magnífica já feita. Homer descreve a armadura em grande detalhe. O escudo reluzente mostrava todo tipo de cenas em ouro, prata e esmalte, as torresmos eram de estanho brilhante e o elmo tinha uma crista de ouro. Aquiles, o destruidor de homens, vestido com sua armadura divina e ainda lívido de raiva, voltou ao campo de batalha mais uma vez e derrotou o inimigo à esquerda, à direita e ao centro, enviando uma longa linha de heróis troianos até o Hades. Ele então foi atrás de Héctor, embora Apolo tenha tentado 3 vezes proteger o príncipe em nuvens de névoa, os dois finalmente se encontraram em um único combate fora dos muros de Troia. Heitor, embora fosse um grande guerreiro, não foi páreo para Aquiles, que rapidamente despachou o troiano e, amarrando-o à sua carruagem, arrastou o cadáver em frente às muralhas da cidade à vista de sua família enlutada e depois de volta ao Aqueu acampamento, um ato sacrílego, quebrando toda a etiqueta da guerra antiga. Príamo, rei de Troia, viajou em segredo para o acampamento de seu inimigo para implorar a Aquiles que devolvesse o corpo de seu filho para que ele recebesse um enterro adequado. Depois de um longo e comovente apelo e com um pouco de conselho extra de Atena, Aquiles finalmente concordou com o pedido do velho rei. Apesar desses eventos dramáticos, a guerra continuou e Aquiles continuou a dominar o processo, matando até mesmo Memnon, rei dos etíopes e sobrinho de Príamo. No entanto, o fim estava próximo para o grande guerreiro. Assim como sua mãe temia, apesar de ganhar glória e renome, nosso herói seria abatido em seu auge. Mais uma vez, foi Apolo quem interveio nos assuntos do homem e dirigiu uma flecha lançada por Pario, príncipe troiano que começou a guerra em primeiro lugar sequestrando a bela Helena. Claro, a flecha atingiu o único lugar vulnerável, o calcanhar, e assim Aquiles foi enviado para Hades. O herói Ajax conseguiu recuperar o corpo e o levou de volta ao acampamento aqueu, onde foram realizados jogos fúnebres em homenagem ao guerreiro caído. A magnífica armadura, depois de uma briga com Ajax, foi dada a Ulisses, cujo ardil do cavalo de madeira finalmente poria fim ao cerco e à vitória dos gregos. Representações na arte. O herói grego é um tema popular na arte grega antiga, aparecendo em vasos de toda a Grécia, de Atenas a Mykonos. Cenas em cerâmica de figuras negras e vermelhas do 7º ao 5º século a.C. incluem Peleu dando seu filho aos cuidados de Quiron, Aquiles recebendo sua armadura divina de sua mãe Tétis, o herói perseguindo o príncipe Troilo, matando Heitor e arrastando o troiano príncipe atrás de sua carruagem. Aquiles, quando em armadura, geralmente usa um capacete coríntio e um escudo com um dispositivo de górgona. Uma das representações mais comuns, existem mais de 150, é uma representação de Aquiles e Ajax vestidos com suas armaduras e casualmente jogando um jogo de tabuleiro com dados durante uma pausa na Guerra de Troia. Talvez o exemplo mais célebre seja uma figura negra ânfora datada de 530 a.C., e agora no Museu do Vaticano.